Estás aí? Não te percas e ouve esta conversa. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos estar aqui à conversa com Leonor Flores. Olá Leonor. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres aceito o nosso convite, já que tens uma vida tão ocupada. É verdade, é verdade. Então, a Leonor encontra-se no último ano de uma licenciatura de Química Aplicada e, para além disso, como eu referi anteriormente, ela tem, de facto, uma agenda demasiado complicada. Para além de estar a tirar a licenciatura, tirou uma formação em personal trainer, posteriormente uma formação em instrutora de cycling, dá aulas de cycling, ajuda a mãe na sua loja e está a tirar a licenciatura e consegue conciliar isso tudo e ainda sair com amigos. Leonor, fala-nos um bocadinho desta tua aventura. Olá, então é verdade. A minha aventura começou há 3 anos atrás, 2 anos e meio, quando eu entrei para a minha licenciatura em Química Aplicada, na FCT, aqui em Lisboa. Ao mesmo tempo, acabei por entrar também para um curso de personal trainer, em Lisboa, igualmente, e dava para conciliar os dois, uma vez que a minha licenciatura era durante o dia e o curso de personal trainer era à noite, ou seja, era pós-laboral. Portanto, era um pouco sair de um e entrar no outro, mas resultou bem no primeiro ano, até porque, entretanto, com a entrada do confinamento, acabou por ser tudo online, já não havia a logística de ter que sair de um lado e ir para o outro a correr, quer de transportes ou de carro. Então, pronto, fui conciliando isso com o primeiro ano, fui tirando os 2 cursos. Não tem muito a ver um com o outro, na realidade, mas dava para fazer e era muito interessante. No fim do meu primeiro ano de licenciatura e ter acabado o curso de personal trainer, acabei por tirar a formação de cycling, que foi algo mais pequeno. Foi um fim de semana, num ginásio também aqui em Lisboa. E acabei por tirar essa formação no mesmo ginásio onde viria meses depois a trabalhar, na realidade. Pronto, e acabando a formação, que eu acabei com uma nota bastante boa até, portanto, acabei também o primeiro ano, coincidiu depois tudo, depois entretanto foi em junho mais ou menos, entrou o verão e no ano a seguir, que foi o meu segundo ano de licenciatura, comecei também a dar aulas de cycling no ginásio, mandei os currículos e pronto, e correu bem. E comecei a dar aulas no ginásio onde tirei a minha formação de cycling. E pronto, e comecei com uma aula por semana, depois já tinha 2, depois já tinha 3. Entretanto, entrou o segundo ano, que também não é fácil, mas deu E para... como é que surgiu o teu gosto pelo cycling? Já que estás a tirar Química Aplicada, que nada tem a ver com isso. O meu gosto por cycling foi um bocadinho antes, porque quando eu entrei para o ginásio, talvez quando eu estava no 11º ano, acabei por ir fazer cycling um bocadinho assim por interesse? Pois, porque a minha mãe me convenceu, na realidade. Ela insistia muito para eu ir, então eu comecei a ir com ela. E o instrutor de cycling no ginásio onde eu estava acabou por dizer que eu tinha bastante jeito. E eu, na altura, relativizei isso um pouco, porque eu tinha entrado há muito pouco tempo. E ele é que acabou por me mostrar um bocadinho depois este caminho, o que é que eu podia fazer ou não com o cycling, o que é que as minhas opções, o que é que eu depois podia fazer, podia trabalhar, não podia só ir tirar porque sim, para saber mais, porque na realidade podia ser só por interesse de querer saber mais sobre a modalidade, podia não quis exercer. Pronto, e foi um bocadinho pronto, o meu instrutor na altura, a quem eu agradeço muito por me ter mostrado este caminho, porque se não fosse ele, de facto, eu não estava aqui. Tendo em conta a tua licenciatura, de certo que não é nada fácil. Não é fácil. E como é que conseguiste gerir todo esse tempo? Ok, que tivemos em pandemia e que tiveste a vertente em que conseguiste fazer a formação de personal trainer online, mas mesmo assim tinhas que investir tempo também na tua licenciatura para estudares. E pelo que tu me disseste antes de começarmos a gravar este podcast, tu até és uma aluna com notas bastante altas. Como é que foi conseguir manter esses resultados e estares a tirar essa formação e conseguiste ter tempo para ti também? Acho que é isso que procuramos saber também. Não foi fácil, na realidade. O que realmente depois acabou por facilitar na altura, enquanto eu tirava o curso de personal trainer, foi o facto de ser online. Portanto, isso acabou por facilitar bastante em termos de horários e disponibilidade. Tinha sempre muito mais facilidade em depois estudar e tudo mais.
também não havia o contexto social a ocupar-nos tempo, na realidade, portanto acabou por ser mais fácil. O mais complicado depois foi gerir o facto de estar no segundo ano da licenciatura, que é o mais complicado na minha licenciatura, é o segundo ano, é muito trabalhoso. Olha, também o meu, posso dizer isso. É muito complicado, na realidade. E depois dar aulas, portanto, isso depois acabou por ser, acho que foi a logística maior, foi nessa altura, apesar de o tempo que eu dava aulas era menor que aquilo que eu tinha no curso, na realidade, mas eu tinha que preparar as aulas em casa e tinha que fazer sempre aulas diferentes, ou seja, eu tinha sempre muito trabalho por trás que as pessoas às vezes desvalorizam um pouco. Então essa parte às vezes não foi fácil, na realidade, principalmente porque houve uma altura que eu estava a dar 4, 5 aulas semanais e eu não dava aulas perto de casa e também não era perto da faculdade, portanto foi tudo uma logística complicada. Coragem, mulher. Exato. Achas que durante esse tempo alguma vez te passou pela cabeça desistir de uma das coisas, ou da licenciatura, ou de desistir de dar aulas de cycling, ou mesmo desistir da formação, enquanto estiveste a fazer a formação? Da formação não digo, porque da formação foi um bocado mais fácil, lá está, porque foi em Covid, portanto foi um pouco mais fácil. Das aulas foi mais difícil e obviamente pensei nisso porque também há sempre aquela pressão de a média, não é, da licenciatura, pois. E a média para mestrado e a média. Pronto, e eu estava a ver um bocadinho a minha média assim a descer, mas na realidade foi um bocadinho geral. Para aquelas pessoas que eram da minha turma que não trabalhavam, acabavam até se calhar por ter notas piores do que as minhas, então isso acabou por motivar um pouco a não deixar e a continuar. Mas não foi fácil o segundo ano conciliar tudo, porque depois também começámos pronto, né, o contexto social começou a aparecer outra vez aos poucos e portanto depois foi um bocadinho mais complicado no segundo ano, mas fez. Bem, tendo em conta, agora isto é em relação ao Covid, tendo em conta que vivemos toda uma pandemia, que do nada tivemos que ficar todos parados, achas que a pandemia mexeu contigo, o facto de deixarmos de ter vida social mexeu contigo? Claro, sim, claro, até porque eu sou uma pessoa bastante até social, que gosta bastante desse contexto social, portanto obviamente mexeu comigo e depois um pouco também a questão de não dar aulas de cycling, a questão depois também não ir para a faculdade. Mas achas que o facto de teres feito o curso nessa altura acabou por fazer com que conseguisse desanuviar a cabeça, assim dizendo? Sim, talvez. Ok, então e como é que foi começar a dar aulas? Ok, foi uma adaptação fácil até, mas ao início teve os seus percalços. Tendo em conta que tu tiveste um instrutor, tu ainda há bocado mencionaste, tendo em conta que tu és mulher e és jovem, não sei se referi, mas a Leonor tem 20 anos, como é que foi entrares no mundo do ginásio, do nada, e começares a dar aulas? Porque ainda existe muito esse preconceito. Sim, sendo mulher não é fácil, sendo nova também não é fácil, portanto estava tudo um bocadinho contra mim, na realidade, porque o facto de ser mulher, pronto, é o que toda a gente sabe, infelizmente. E o facto de ser muito nova também não ajudou, porque eu tinha 19 anos quando eu comecei a dar aulas. Claro que eu nunca dizia a minha idade, portanto eu omitia um bocadinho essa parte, mas pronto, o diretor de ginásio sabia eventualmente e avisou-me que isso poderia ser um problema, não para ele, mas para o resto, pronto, para os alunos. A verdade é que nunca ninguém chegou muito bem a saber a minha idade, porque eu não contava assim, pronto. Achas que alguma vez foi colocada em causa, tipo, o teu profissionalismo devido a esses dois fatores? Sim, talvez, até porque nós sabemos que quando lidamos com o público em geral há sempre comentários. A realidade é que às vezes as pessoas só gostam de comentar também, portanto, sim, talvez. E o facto de ser muito nova, não ter tanta experiência, porque não tinha, não é? Na realidade foi o meu primeiro emprego como instrutora e não tinha experiência de background. Mas é assim também que se vai ganhando experiência, claro nós não começamos logo. Tem que se começar por algum lado, não é? Exato. Toda a gente começa, mas às vezes as pessoas esquecem-se disso. Pois, o problema é esse. Exato. E depois comentam. Exato. E alguma vez te sentiste, não é humilhada, mas achas que alguma vez comentaram algo mesmo à tua frente, ou que tu tenhas-te apercebido algo, ou alguma cara que tenham feito quando entraste para dar a aula, ou algo do género? Sim, eu acho que sim, porque imagina, mais tarde o ginásio acabou por me oferecer uma nova formação. E essa nova formação era com pessoas um pouco diferentes, porque era uma modalidade assim, era paga, no ginásio era paga à parte, portanto levava assim pessoas assim mais, digamos, seletivas e também mais exigentes, eu diria. E essa aí realmente eu não tinha formação nenhuma de background, portanto nem de treino nessa área, eu tive que treinar um pouco antes.
E depois quando dei as aulas, claro que estava a aprender um pouco e até acabei por por tentar que as pessoas às vezes me dissessem, olha, não estamos tão habituados a isto, estamos mais habituados a isto, porque nós temos que saber Tentavas saber o ponto de vista das Sim. pessoas para conseguir Sim, dinamizar exato. as aulas, tendo em conta Exato, isso. e para alcançar um pouco o público dessa forma, porque faz parte. E se calhar ouvi comentários que não gostei, do género, às vezes eu esforçava-me tanto para encontrar as melhores músicas, e às vezes as pessoas diziam que a aula tinha sido má assim na cara, diretamente, não arranjavam as palavras mais E nesses momentos, bonitas. alguma vez pensaste, ok, se calhar não é isto não é a melhor solução, Sim, se calhar vou... Eu pensei um pouco nisso, nessa tal modalidade, porque como era nova, eu pensei, bem, se calhar eu não sou feita para isto, na realidade. Mas depois também há outras pessoas que tipo, chegam ao pé de ti e dizem que adoraram a tua aula e vêm e voltam sempre, chamam outras, e isso também é muito bom, pois essa parte acaba por te motivar bastante e tu pensas, ok, se calhar também não vale a pena, temos que saber selecionar os comentários que ouvimos, porque nem sempre vamos ouvir comentários bons e às vezes temos que saber lidar melhor com isso do que estamos à espera. Tu ainda há pouco disseste que eras uma pessoa social. Como é que foi gerir a tua vida social com os cursos que tiveste a tirar, com os 2 cursos, mais a licenciatura, mais ajudares a tua mãe aqui nesta loja? Como é que foi gerir isso tudo? Pronto, também não foi fácil na realidade, mas olha, um bocadinho de horas de sono a menos, talvez. Sim, malta, esta miúda é a miúda dos 7 ofícios, como se costuma dizer. Estudo fora de horas, assim, o comboio servia para estudar. Cada segundo que tu tinhas era, Exato. ok, vamos dar aqui uma revisãozinha. Exato, aproveitar tipo todos os segundos, muita disciplina, muito foco. Passa tudo um bocadinho por aí, não é nada fácil, às vezes também temos que abdicar de certas coisas, não é? Então, e alguma vez abdicaste de algumas aulas? Não, de dar aulas não podia, na realidade, não E de aulas da licenciatura mesmo? Aulas da licenciatura, só aquelas que eu podia. Só aquelas que se podia faltar. Malta, isto não é uma solução, malta. Exato, não façam, não repitam, não é bom, não aconselho. Mas não, talvez abdiquei se calhar um lanche ao outro, um jantar ao outro com amigos, mas também não muito. Se calhar uma saída ou outra à noite que não podia ir, tinha que acordar cedo no dia a seguir. Pronto, mas... E na altura de frequências, como é que conseguiste gerir isso? Porque nós temos muito esta dúvida. Eras tu que chegavas ao ginásio e dizias, olha, só tenho disponibilidade nestes horários. Eram eles que faziam-te os horários que tu tinhas que gerir conforme os horários que te faziam? Imagina, tu chegas lá e dizes, eles propõem-te um horário, porque eles têm sempre uma preferência de horário na realidade. E eles dizem-te, olha, nós preferíamos que tu desses cycling à quinta e que tu desses outra modalidade à segunda. E eu podia dizer, olhem, segunda não posso, quinta tudo bem. Aí eles iam ter que arranjar outro dia para mim, ou outra hora, ou algo assim do género. Se eventualmente eu tivesse um teste ou algo assim marcado na hora da aula, que não podes fazer grande coisa, tens que jogar mais com a aula do que com o teste na realidade, das duas uma, ou arranjavas um instrutor, que normalmente arranja sempre, ou arranjavas tu, ou o ginásio fazia isso por ti, ou em último caso, que nunca foi preciso fazer pelo menos comigo, a aula era cancelada. E claro que toda a gente percebia, porque a realidade é que a maior parte dos instrutores de aulas de grupo, a não ser que exerçam a parte de PT, que não era o meu caso, acabam por fazer isto como um segundo emprego. Portanto, há sempre essa compreensão por parte das pessoas. É chato, mas às vezes isso acontece. Tu ainda dás aulas de cycling? Sim, sim. Ok, e se por acaso, esperemos que não, se a licenciatura em Química Aplicada, se não conseguires ter futuro nisso, vês-te a fazer para sempre, digamos assim, sendo que para sempre é muito tempo. Sim, exato. Vês-te a exercer a profissão de instrutora de cycling? Possivelmente, até porque o meu curso de PT dá-me um background assim grande, ou seja, eu consigo virar-me sempre para muito lado, na realidade. Posso ficar nos ginásios como instrutora de sala, instrutora de aulas de grupo, ou aquilo quase que eu quiser, na realidade. Portanto, dá-me assim uma abertura grande. E isso não me preocupa muito, o facto de se um lado der errado, eu tenho sempre o outro. Portanto... E achas que com o passar do tempo não te irias acabar por fartar? Porque tens aula, todas as aulas são diferentes, sim, claro. Mas acabaria sempre por ser a mesma coisa, enquanto que se calhar no curso que estás a tirar vão ser coisas diferentes todos os dias, que eu também não percebo muito bem do teu curso, mas pronto. Às vezes, na realidade às vezes também o curso pode ser bastante repetitivo, a verdade é essa. Não sei, eu acho que nós nunca vamos encontrar... Nós achamos sempre que nunca encontramos o emprego certo para sempre, mas às vezes acabamos por nos habituar e acabamos por perceber que se estamos a fazer aquilo é porque realmente gostamos.
às vezes também temos alturas em que desmotivamos e é normal, nunca vamos gostar disto a 100% para sempre. Talvez eu até possa acabar a minha licenciatura, começar pelo desporto e a meio da minha vida perceber que, olha, já chega, não é? Até porque o desporto a nível físico depois também cansa, não é? Na realidade, já chega, vou-me virar para a minha outra área. Ou até podes continuar a ajudar a tua mãe. Sim, por exemplo. Porque nós estamos a focar-nos no cycling, mas a Leonor também ajuda a mãe a gerir a loja dela. Sim, um pouco menos, mas sim, também. Às vezes dou aqui uma mãozinha, na realidade. Então, eu agora queria saber se tu por acaso voltasses ao passado, se voltarias a repetir todas estas formações, se farias tudo novamente, assim dizendo. Ok, sim, faria. Talvez não fosse tão precipitada a ir, porque a verdade é que eu não pensei muito depois nas consequências de fazer dois cursos ao mesmo tempo. Mas sim, voltava. Voltava até porque às vezes é melhor a gente não pensar muito sobre o assunto e ir. É sempre um bocadinho mais fácil. Mas sim, muito possivelmente eu voltaria atrás e fazia tudo de novo. Não alteraria. Tendo em conta que se voltasse a repetir, atualmente já não haveria a situação de se calhar ter aula online. Pois, exato. A verdade é que quando eu entrei, isso também não era uma opção. Portanto, porque quando eu entrei nem sequer se falava em Covid. E achas que conseguirias gerir novamente todo o tempo, tendo em conta que este segundo não, tu já estás no último ano? Sim. Tendo em conta que estás a entrar no último ano, supostamente estás a estagiar, achas que conseguias gerir isso tudo novamente? Eu acho que talvez agora no fim já tinha outra bagagem para gerir melhor, porque há sempre coisas que nós falhamos, não é? Mas também sei que fiz o que podia e dei o meu máximo e, portanto, lá está, apesar de agora ter um bocadinho mais de formação a nível da gestão de tempo e de estudo, sei que também fiz o meu melhor, portanto... Os pais, na nossa idade, têm sempre um papel fundamental em todas as nossas decisões da nossa vida. Tu, antes de decidires tirar esses cursos, tirar essas formações, tu falaste com os teus pais? Claro, até porque numa primeira fase foram eles que acabaram por financiar estas formações, não é? Porque só consegui reaver um pouco o dinheiro quando comecei a trabalhar e as formações não são baratas, portanto também é preciso ter um bocadinho uns pais que alinhem nestas loucuras e que se predisponham a financiar isto. Falaste aí num ponto importante, desculpa interromper-te. Quando começaste a trabalhar, isso não foi uma entrave para os teus pais? O facto de começares a ganhar o teu dinheiro, eles não tiveram receio que tu desististe da faculdade? Claro. Numa primeira instância, os meus pais até foram um pouco contra eu começar a trabalhar, porque nunca pensaram que eu conseguisse arranjar emprego tão facilmente. Portanto, numa primeira instância foi um pouco difícil convencê-los de que eu iria conseguir manter o foco nas duas coisas, tanto no meu trabalho como nos meus estudos. A verdade é que, como nós sabemos, muitas pessoas quando começam a trabalhar enquanto estudam acabam por se iludir um pouco com o dinheiro e acabam por desistir e tudo mais. A verdade é que também não se ganha assim tão bem como instrutora e eu acabei por nunca me iludir muito. Até porque também se eu entrei para a licenciatura com o objetivo de acabar, acabo e vai ficar feita. Mas não é fácil, não é? Até porque, como trabalhei durante o segundo ano, ou comecei a trabalhar durante o segundo ano, naturalmente foi a época mais difícil de gerir. Agora já é muito mais fácil para mim gerir, até porque o terceiro ano também é um pouco mais, mais fácil, entre aspas. Mas pronto, não foi um ponto, não foi fácil também a nível das notas, porque eventualmente eu desci um pouco. Depois cheguei um pouco à conclusão que não era muito culpa de eu trabalhar, se calhar o facto de eu trabalhar e ter um escape ali que era um pouco o meu trabalho, porque no fundo aquilo nem era um trabalho, não é? Eu gostava tanto daquilo que aquilo para mim não era um trabalho. Era como se fosse um hobby. Exato, é como se fosse um hobby. O facto de teres um escape talvez até ajudou a que eu não descesse muito as minhas notas, porque eu vejo por colegas meus que acabaram por não trabalhar e não terem se calhar nenhum hobby, terem notas mais baixas do que eu. Portanto, acaba por ser um pouco isso. A verdade é que se tu mantiveres o foco nas duas coisas, acho que consegues não desistir de uma nem de outra, mas não é fácil, porque quando eventualmente começas a ver dinheiro a cair na tua conta, começas a achar imensa graça e se eventualmente parar de cair, já começas a ter seu nariz. Portanto, é um bocado ganhares daquela independência e depois volta e meia não a tens. Sentes que cresceste a nível pessoal com o facto de teres de começar de um momento para o outro a gerir o teu tempo de uma forma completamente diferente? Sim, claro, que isto dá-te sempre um crescimento pessoal grande, apesar de tu se calhar não o veres logo, mas tu percebes que depois
cresces a nível de dependência, sei lá, um pouco também a nível de independência financeira, de quereres ter o teu dinheiro, de quereres ter a tua independência, de não quereres tanto pedir o dinheiro aos teus pais, te sentes mal, pronto, cresces um pouco aí também, cresces a nível da organização de tempo, percebes que a vida não é fácil, a vida de trabalhador não é fácil, pronto, lá está, cresces também na parte da organização do teu tempo, ganhas um bocadinho de noção que gerir o teu tempo é realmente muito importante e que é preciso fazê-lo, e definir os teus objetivos, definir as tuas metas, perceberes que às vezes não consegues fazer tudo ao mesmo tempo, porque não dá, tens que fazer as coisas com calma e perceberes que às vezes não deu para fazer mais e que deste o teu máximo e isso é sempre o mais importante. Às vezes também há que saber abdicar de certas coisas quando não sentes que, pronto, sei lá, às vezes estás tão cansado que pensas, mas queria tanto ainda fazer isto ou aquilo e às vezes simplesmente não consegues, às vezes também tens que parar um pouco e pensar nisso, descansar. E pronto, mas dá-te sempre uma bagagem muito grande para o teu futuro, porque eu sei perfeitamente que, para além de dar currículo, né, porque no fundo sou uma pessoa que já trabalhou e tem outras formações, dá-te outra preparação para o futuro. Talvez, não estou a dizer que vou ser melhor que os outros ou não, mas se calhar tenho outro tipo de visão a nível, se calhar, de um futuro como trabalhador, a nível de gestão de tempo, de organização, se calhar a nível até, eu diria, de organização do dinheiro, porque é algo que tu aprendes um pouco. Há pessoas que nunca chegam a aprender, na realidade, sim, e tu nunca sabes muito bem como gerir, mas ganhas um pouco de noção, aquela questão de guardares o teu dinheiro, teres o teu dinheiro de parte, gastares o teu dinheiro só para não gastares em coisas fúteis, aproveitares para outras coisas, investires em algo que queiras muito, mas que realmente se precisas ou não. Acho que começas a ter um bocadinho noção disso e dos gastos, porque às vezes nós acabávamos por pedir, sei lá, coisas aos nossos pais que depois não nos faziam assim tanta falta e eram super caras. Mas agora, como é o nosso dinheiro... Pois, como é o nosso dinheiro e custou tanto a ganhá-lo, tu pensas, se calhar não vou gastá-lo, se calhar não preciso. Fica melhor na loja. Exato, se calhar eu não preciso assim tanto disso, se calhar não me é assim tão útil, tens de pensar um pouco por aí. Pronto, e a verdade é que isso dá-te muito, pronto, dá-te vantagem nessa parte. E como é que tu fazes essa gestão do tempo? Tu organizas no início do mês, por exemplo, ok, sabes que estes dias vais ter aulas, já tens o teu horário da faculdade definido, como é que tu vais gerindo? Ou vais preparando semanalmente, geres a tua semana semanalmente? Olha, eu vou-te ser sincera, eu às vezes ainda giro mal o meu tempo, é um facto, porque é o que eu te digo, nós nunca aprendemos, eu acho que nós nunca gerimos a 100% bem o nosso tempo, mas eu tento que seja semanalmente, na realidade, a menos que, por exemplo, eu tento olhar um pouco a nível mensal, se há, por exemplo, alguma sobreposição de aula com algum teste, que é algo que eu tenho que ter em atenção, sim, se calhar 2 ou 3 semanas antes para arranjar um professor que me substitua, para avisar o ginásio, para ver se há alguma solução na faculdade de fazer noutra hora. Pronto, e isso convém ser com alguma antecedência. Eu tento dar assim uma visão geral mensal a esse nível. Depois, a nível de, por exemplo, fazer aulas, eu costumo fazê-las sempre na semana anterior, às vezes quando tenho um pouco mais de tempo deixo algumas já feitas, mas não sou muito fã disso e vou-te explicar porquê, porque a realidade é que tu, não que tenhas que decorar a tua aula, porque não tens, mas convém teres uma noção da tua aula, e quando a fazes, tu acabas eventualmente por a decorar, então eu gosto de fazer um bocadinho mais perto da data, para ter noção da aula que é. Pronto, às vezes quando faço com muita antecedência estou um bocado perdida, o que é que eu fiz aqui, e assim, tenho que ir às minhas notas e assim, mas pronto, normalmente faço assim até um bocadinho se calhar em cima do joelho, mas sempre com alguma antecedência, pronto. Depois também com o tempo, quando tu, sei lá, ao início demoras 3 horas a fazer uma aula, com o tempo demoras 1 hora, porque acabas por ter, pronto, também tens que aceder a programas e tudo mais e acabas por ter alguma facilidade já depois para o fim. Depois também, eventualmente, podes fazer a aula que já fizeste desta há um mês atrás, já ninguém se lembra, então voltas a fazê-la. Pronto, depois acaba por ser assim um jogo, pronto, acaba por ser assim na realidade. Quais são os conselhos que tu poderias dar a alguém que gostaria, pronto, de apostar nessas formações ou que está a pensar em fazê-lo? Quais são os conselhos que poderias dar em relação à parte desportiva, porque também joga muito com o físico, mas também muito com o psicológico, e ao facto da organização do tempo? Ok, imagina, eu acho que para tu fazeres 2 formações ao mesmo tempo, tens que ter os teus objetivos muito bem definidos. A verdade é que se tu vacilas um pouco num, acaba por dar errado, então tens de ter os teus objetivos muito definidos. A verdade é que nem sempre te vai correr às mil maravilhas, porque não vai, tens de estar preparado para isso também. Ou seja, também é um pouco um jogo psicológico, tens que estar muito bem preparado para o facto de pode correr mal ou não, mas pode, há sempre a eventualidade. É melhor ir preparada para o pode correr mal, porque assim, pronto, já tens um plano B.
Os conselhos que eu dou é que, na realidade, pronto, no caso, precisas pelo menos ter uns pais que alinhem nestas coisas também e que predisponham a financiar também, obviamente, e que te deem abertura, porque isso é o essencial. Depois, a nível de psicológico, lá está, é preparar-te para o facto de que nem sempre vai dar tudo certo, e que pode mesmo até correr mal alguma parte. E que podes levar com muitas portas fechadas. Exatamente, vais ouvir muitos não na vida, é um facto. Vai sempre haver pessoas, lá, por exemplo, a nível até da aula, vai sempre haver pessoas que vão criticar a tua aula, vão dizer mal, vai sempre haver pessoas que não vão gostar, e está tudo bem, porque nem toda a gente é obrigada a gostar da tua aula. Portanto, vai sempre haver pessoas que não vão perceber o teu estilo de aula e que não vão querer ir, e só tens que aceitar, porque isso foi um jogo psicológico muito grande que eu tive que saber entrar no jogo, eu diria, que é aceitar que nem toda a gente vai gostar da tua aula, porque tu queres sempre agradar a todos, e não é fácil, porque eventualmente uma pessoa gosta muito mais de ouvir rock e a outra gosta muito mais de ouvir pop. E tu passas as duas, e obviamente que quando está a passar o rock, as pessoas que não gostam de rock não estão a gostar. E quem não gosta do pop, quando está a passar o pop, também não estão a gostar. Mas elas sabem que tem que ser assim. Tem que ser, pronto. Para agradar a todos um pouco tem que ser assim. Há pessoas que não compreendem isso e vão sempre dizer mal e criticar-te. Tens de estar preparado também para as críticas, porque lidar com o público não é fácil. Qualquer pessoa que lide com o público sabe disso. E depois é tentar gerir o tempo da melhor maneira, tentares perceber que tentares organizar para não andares assim estressadíssimo e cheio de ansiedade para fazer as coisas, que também não é fácil às vezes. Falar é sempre muito bonito, mas fazer é muito complicado. E é perceberes que às vezes não vai dar. Pronto, quando não der, não deu. E eu acho que deves te sentir feliz se deste o teu máximo. Se deste o teu máximo, então está tudo bem. Depois o resto logo se faz. Obrigada, Leonor. E Nada. foi o episódio 2 com a mulher dos 7 ofícios que tem uma grande química pelo cycling.